Bem-vindos a mais um Fun with Books. O tema desta semana, como é a primeira semana do ano, são os primeiros livros de 2016. E temos bons livros para falar dessa vez. Ótimos livros. Tu quer começar? Pode ser. O primeiro livro que eu, na verdade, comecei a ler ainda em 2015, mas que eu terminei agora em 2016, foi Alif, O Invisível, da G. Willow Wilson. Esse G é de Gwendolyn. Mas, enfim, se ela não quer usar, ela tem uma razão para isso, tá? Esse é, na verdade, o primeiro livro, o primeiro romance de ficção não quadrinizado da Willow Wilson. Ela é bem conhecida por ser roteirista de quadrinhos, alguns títulos que eu adoro, né? O primeiro de todos, o Miss Marvel. Ela é a roteirista do Miss Marvel. O novo agora? Sim, o novo, esse agora, o da Kamala Khan. Tá muito bom! E também, atualmente, é ela que está sendo criadora e principal roteirista do A-Force, ou do Força A, que são os novos Avengers, que só de mulheres, que está em publicação agora, neste momento, né? Além disso, ela é famosa por Cairo, é uma graphic novel dela, que ela escreveu enquanto ela estava no Egito. Ela é conhecidinha, ganhou alguns prêmios por esse trabalho. E Air, outra série também de graphic novels dela. Enfim, e de um tempo pra cá ela tem começado a escrever em prosa, né? O primeiro trabalho publicado em prosa dela, na verdade, foi em 2010. É um livro que aqui no Brasil saiu com o título de A Leitora do Alcorão, que é uma história pessoal dela. Esse não é ficção, tá? É uma história dela, da conversão dela para o Islã. Ela é americana, convertida, então muçulmana. E nesse livro ele conta a história dela. Eu não li, mas muita gente recomenda. Talvez é um livro que eu vá procurar depois para ler. E o Alif é quando ela finalmente faz prosa, ficção, e o resultado foi excelente. É um livro onde ela mistura talvez tudo isso dela, a história dela da conversão para o Islã. Tem uma personagem no livro que nunca recebe o nome, mas é simplesmente chamada de A Convertida, que muito provavelmente é uma representação dela própria, de uma luta do próprio personagem principal, o Alif, com a identidade dele como pessoa, como muçulmano, as coisas dela, com mais um toque bem mais tradicional de fantasia mesmo. A gente vê nesse livro djinns e outros monstros e essa ideia toda, mas de uma forma, na verdade, bem pé no chão, bem realista. Uma das frases que eu acho muito interessante no livro é que o personagem principal, ele é um programador super talentoso e joga videogame, enfim, um garoto bem normal desses dias de hoje. E uma amiga dele, que ela escolheu usar o véu, ela é uma pessoa mais tradicional muçulmana. Quando estão acontecendo todas as aventuras, eles estão encontrando gênios e djinns e essa coisa toda, e o garoto tem aquela dificuldade de se recusar a acreditar no que está acontecendo. Tá? E daí a colega dela fala isso: como é que você pode acreditar com tanta facilidade em coisas que obviamente são mentiras, como os seus jogos de videogame, os seus livros de ficção, mas tem tanta dificuldade para acreditar em algo que está na sua frente e que é descrito como verdadeiro no Alcorão. O Alcorão inclui descrições de djinns e tal, como fato. E pessoalmente, para mim, eu enfrentei essa mesma dificuldade. Como assim? Explica melhor. Eu sou leitor de ficção há muito e muito tempo, Sim. E fantasia. E, em geral, eu não tenho muita dificuldade em suspender a minha descrença, para usar um termo bem comum na área, e entrar naquele mundo, estar de fato acreditando em tudo aquilo que está acontecendo ali. Mas com o Alif e outros livros também que tocam no assunto, que envolvem computação, algoritmos, ou enfim, outras coisas que são coisas muito familiares para mim, eu tive uma tremenda dificuldade de fazer essa mesma coisa, de suspender essa minha descrença de que aquilo que o personagem estava fazendo seria possível. E pelo primeiro, eu acho que terço do livro, eu estava tendo essa dificuldade, imaginando, meu Deus, mas esse livro é muito ruim, ele é muito pouco verossímil.
Até que finalmente caiu a ficha e eu me perguntei por que eu estou reclamando da verossimilhança de um livro que é obviamente fantasia? Pois é. O livro, ele é obviamente fantasia, é um livro que tem jeans, que tem magias, que tem gênios, que tem tudo isso. E eu estou sinceramente preocupado com a verossimilhança da capacidade de programação do personagem principal. Será que pra ti às vezes não é mais fácil acreditar em gênios, em monstros e tal, quando é num reino muito distante? Sim, essa distância, a coisa quando foi mais próxima de mim foi difícil pra mim levantar essa descrença. Quando ela é mais distante, portanto já mais longe da minha experiência pessoal, foi mais fácil. Mas isso eu finalmente vi acreditar e eu adorei esse livro justamente porque ele me fez enfrentar essa minha falta de descrença nesse tipo de coisa. E abrir mais a minha cabeça. E eu notei como eu estava fechado, como eu tinha essa... Como eu estava com a cabeça fechada para certas coisas, para certas possibilidades. E por que não? Né? Porque eu não posso ver o Aleph não só como um programador, mas de fato como um mago. Como o que ele faz com a tecnologia, na verdade, é uma espécie de magia que ele está criando ali. E uma vez que caiu essa ficha, e uma vez que eu comecei a notar esse paralelo, o livro ficou muito mais fácil para mim e muito, muito mais agradável. Eu espero que ninguém que esteja assistindo aqui fique achando que aquele primeiro texto que eu estava falando da dificuldade de verossimilhança seja um ponto negativo do livro, porque realmente não é. Isso foi uma dificuldade minha, né? E o livro é maravilhoso por ter conseguido vencer essa dificuldade minha e me feito acreditar nele assim mesmo. O livro tem uma recomendação de alguém muito especial, né? Tem. Do Neil Gaiman, aqui, onde ele diz que a Willow Wilson tem mão hábil para mitos e magias, e o tipo de escrita inteligente e honesta, capaz de construir pontes entre culturas e pessoas. Você deve ler o que ela escreve. E eu repito a recomendação de Neil Gaiman, leia o que ela escreve. Tanto esse livro quanto todo o trabalho de quadrinho dela, se tiveres a oportunidade, leia, porque é muito bom. Tu leu mais alguma coisa já este ano? Li. Terminando o Aleph, eu comprei junto com ele, na verdade. Foi o Caixa de Pássaros, do Josh Malerman. Esse é um livro de suspense ou horror. E até onde eu sei, é o primeiro trabalho publicado do autor. Ele é americano também? Ele é americano também. E pelo que eu li, ele vem escrevendo há muito tempo, mas nunca publicava, tanto por descrença pessoal na sua capacidade de publicação, quanto de fato a dificuldade de publicar por vias tradicionais. Ele fez questão de publicar por vias mais tradicionais. Até que finalmente ele publicou agora o Caixa de Pássaros. E é um trabalho muito interessante. Tá? É uma história de horror, onde a situação que a gente recebe do autor é que alguma coisa está acontecendo, alguma coisa que começa na Rússia, que algumas pessoas enlouquecem, geralmente cometem alguma atrocidade e depois se suicidam. Ninguém sabe o que é, ninguém sabe por quê. Depois de algum tempo, as pessoas começam a formar a teoria de que é algo que as pessoas veem. Não é uma doença transmitida ou não é alguma outra forma psicológica, mas alguma coisa que as pessoas veem deixa elas loucas, faz elas cometerem esses atos de atrocidade e depois se matar. E isso começa a espalhar. A coisa começa acontecendo na Rússia, depois tem um caso no Alasca, depois tem um primeiro caso nos Estados Unidos continental. E quando isso começa a acontecer, de fato, todo mundo começa a ficar paranoico, a acreditar que de fato tem alguma coisa ruim acontecendo. E com essa descrição de que é algo que as pessoas veem, todo mundo começa a se trancar em casa e só sair da rua, se sair, vendado. Então, boa parte do terror do livro acontece com descrições de outros sentidos. Que legal isso! Boa parte do terror do livro é o que a pessoa está sentindo, o que ela está tateando, o que ela está ouvindo, principalmente. E eu acho que isso realmente criou um senso de terror, uma construção de terror que foi muito, muito boa. Outro ponto interessante do livro é que, diferente daquele filme de horror tradicional, onde o elenco
começa geralmente grande e aos poucos as pessoas vão morrendo. Sim. E a princípio cada morte é uma surpresa. O primeiro capítulo do livro, a personagem principal, ela está sozinha com os 2 filhos navegando em um rio. Uhum. E depois ela volta, a ordem cronológica do livro, ela pula um pouco, ela volta para o começo da história, ela vai para esse ponto onde ela está navegando no rio, ou outros pontos intermediários, a coisa não é muito linear. Sim. Mas o ponto é que desde o começo você sabe que todo mundo vai morrer menos a personagem principal. Uhum. Porque ela está sozinha, ela está lamentando a perda de todos os outros que ela aconteceu, exceto os 2 filhos dela, que tem os criativos nomes de garoto e menina. Ok. Ela chama os filhos de garoto e menina. Então, tira esse suspense imediato de alguém vai morrer. Por outro lado, você não sabe quando ou como esses personagens vão morrer. Então, às vezes é pior ainda, às vezes é pior ainda. Mas eu achei muito interessante. Achei um horror bom, bem escrito, realmente assusta. Uhum. E a forma como ele foi feito é muito boa. Tu recomenda os 2, então? Recomendo os 2, recomendo sim. E eu não sabia, mas vai virar filme o Caixa de Pássaros. Já foi, parece que já está em produção. Uhum. Alguns detalhes da produção, não? Não, eu não sei nada ainda. Eu mal sabia. Eu agora pesquisando para talvez descobrir algum detalhe sobre o autor para falar no programa, eu vi um site descrevendo como Caixa de Pássaros, que em breve virará um filme, que eu nem sabia que estava acontecendo. Mas era isso. Foram esses os meus 2 primeiros livros de 2016. E graças ao Caixa de Pássaros eu estou entrando agora num clima de terror. Os próximos 2 ou 3 livros que eu tenho para ler são livros de horror. Mas falar sobre eles vai ficar para outro episódio. Ok. Eu também li 2 livros já em 2016. Na verdade, o primeiro eu comecei em 2015, no finalzinho. E foram 2 autores que eu queria ler há muito, muito, muito tempo. O primeiro... aqui. É uma coleção de contos do Mia Couto. O Mia Couto é um autor moçambicano de língua portuguesa. E eu já conhecia de nome, sabia que ele era um autor muito, muito, muito talentoso e tal, mas eu nunca tinha lido nada dele e este livro foi uma experiência fantástica. Mesmo eu estando com as expectativas muito altas, isso às vezes pode ser uma coisa ruim, eu fiquei espantada com a beleza desse livro. São vários contos. O jeito que ele escreve, ele mexe com as palavras, ele transforma, ele cria palavras, ele cria situações, eu acho que são contos, eu posso chamar esses contos de contos fantásticos. Acontecem coisas que no nosso dia a dia geralmente não acontecem. E eu pensei, quando eu tava lendo, eu vou falar no Fun with Books desse livro, e eu pensei em... ler uma parte, um parágrafo. É melhor do que eu ficar aqui dizendo que o livro é lindo, maravilhoso, mostrar. E eu separei esse parágrafo aqui, é de um conto chamado Francolindo e Lucinha. Que a dançarina correspondesse... Vou começar de novo. Que a dançarina correspondesse àquela paixão, isso o imperturbava. O sal é que faz o maduro da manga verde. Assim o amor havia de chegar. Que ela tivesse sido arrancada de uma paixão, a dança, isso nem comichava a consciência de Francolino. Foram somando filhos, perdendo tempos. Nunca ela lhe entregou ternura, nem adocicou palavra. Sempre distante, desacontecida. Sentada nos degraus da tarde, ela bordava como se remendasse a sua existência. Ai, gente, isso é muito bonito. Muito bonito. O livro é todo assim, o livro é incrível. Eu tô louca pra ler mais coisas do Mia Couto, porque, eu fico comovida. Depois desse livro, eu também procurei outro livro de um autor que eu já tinha muito ouvido falar, acredito que vocês também já, muito famoso, Won Jak.
O Onjak também é um autor africano de um país de língua portuguesa, só que ele não é moçambicano, ele é angolano. E esse não é um livro de contos, é uma história, A Avó 19 e o Segredo do Soviético. Eu achei o jeito dele escrever meio parecido com o do Mia Couto, apesar deles serem até de países diferentes, né? Pode ter alguma influência literária? Eu acredito que tem, assim... O Onjak é mais novo que o Mia Couto, então, quiçá, o Mia Couto influenciou o Onjak. O Onjak hoje mora no Brasil, né? E é a história contada por um menino que mora na Praia do Bispo, em Luanda. E ele descobre que por causa de umas obras de um mausoléu feita por soviéticos, né, na época da Guerra Fria ali, Estados Unidos e União Soviética estão disputando estão lutando a guerra por meio de outros territórios, isso a gente sabe que aconteceu bastante. Então os soviéticos estão ali, eles querem ampliar o mausoléu de um presidente muito importante, eu não me lembro o nome dele agora, e o personagem principal e os amigos dele querem impedir isso, não querem que as casas deles sejam demolidas. Bem razoável. Bem razoável. Então é uma aventura, eu acredito até que seria um livro não infanto-juvenil, mas juvenil. Eu tenho 35 anos e adorei a leitura, então... O Aleph, ele também era vendido como livro juvenil. O livro até é aquele que eu considerei o melhor do ano, que tu gostou também, O Segredo da Água. Sim, é Segredo da Água, né? Memória da Água. Memória da Água também. Também era vendido como livro juvenil. É um livro muito bonito. Não faço a menor ideia do que é que eles consideram um livro juvenil. Esse aqui eu até entendo, porque o personagem é um menino e tal, é uma história que não tem nada, sei lá... Nada que um adolescente, até alguém de 12, 13 anos não pudesse ler. No sentido não de não poder ler, mas ele não tem sexo, não tem violência, não tem... Sabe? É uma história muito doce. É uma história muito bonita. É uma história... Tem alguns momentos nesse livro, no livro do Onjak, que me fizeram ficar com os olhos cheios d'água, que nem o livro do Mia Couto. Porque ele é muito bonito. Ele é muito... saudoso também, sabe? Tem aquela coisa, eu vi uma entrevista na internet com o Onjak, ele fala que ele pensou muito na infância. Ele tem uma avó que é chamada de avó 19, porque não tem um dos dedos do pé, então ela só tem... não tem 20 dedos. Então ele se baseou muito em lugares reais. Existe a Praia do Bispo, realmente, em personagens reais, então tem um pouco aquele fundo assim de saudosismo, uma certa saudade até do lugar nessa história. Eu recomendo muito e eu realmente quero ler muito mais do Mia Couto e do Onjak. Eu acho que era isso. Eu acho que era isso, gente. Obrigado por assistir. Muito obrigada. Até a próxima.